Graça e paz a todos, sejam bem-vindos aqui ao canal. Se você gosta de aprender sobre a Bíblia, ensinar sobre a Bíblia, falar sobre ela, conversar, meditar na palavra de Deus, você está no lugar certo e o João Lucas tem um recado para você. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho e também se inscreve muito e deixa muito like, também muito sininho, para a gente chegar até o número infinito. Número infinito de inscritos. É isso aí, filhão. E também se inscreve para ver o que vocês falam também de mim e também o que ele falou também. Tá bom, o João então ele quer comentários. Mas é isso, se você gosta desse assunto, se você gosta de falar da Bíblia, ouvir sobre a Bíblia, aprender, deixa aí o seu like, já se inscreva no canal. Sem enrolação, bora para o que interessa. O apóstolo Paulo fala lá em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, que a nossa salvação, ela vem pela graça, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Já Tiago, no capítulo 2 também, versículos 14 e 17, ele meio que sugere, vou usar esse termo agora, tá? Depois a gente vai entender direitinho. Ele meio que sugere que a salvação vem pelas obras. Mas será que é isso mesmo que Tiago está falando? Vamos ler essas duas passagens? Vamos lá para Efésios 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Tiago, lá no capítulo 2 também, versículos 14 e 17, diz assim, o 14, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Olha que interessante. Ele dá um exemplo, então, nesse meio termo, depois ele, no 17, diz assim, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Ok, será que existe uma contradição aí? Se você tem dúvida com relação a isso, fique aqui que a gente vai tirar essas dúvidas agora. Iluminados, obviamente, pelo Espírito Santo. Na verdade, é o Espírito Santo que nos ensina. O primeiro ponto que devemos notar é que Paulo, ele continua o seu texto, lá de Efésios 2, dizendo que o salvo faz boas obras pelo fato de ser salvo e não para ser salvo. Deixa Paulo explicar melhor. No mesmo Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, agora nós vamos para o versículo 10. Porque somos feitura sua, ou seja, feituras de Cristo, ou melhor, feituras de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então agora nós somos feituras de Deus, ou seja, novas criaturas. As coisas velhas já se passaram. Então nós vamos viver de conformidade com a palavra de Deus. Então entramos no segundo ponto, que é justamente isso que Tiago está falando. Não adianta você ficar dizendo que é, se você não é. O fato de você simplesmente falar da boca para fora não vai te salvar, porque a salvação, ela vem pela graça. Pela graça somos salvos mediante a fé. É isso que Tiago está dizendo também. Vamos lá para o segundo ponto? Tiago ensina no capítulo 1, a partir do versículo 22, sobre a importância justamente disso, de vivermos a palavra e não apenas sermos ouvinte da palavra. Ele dá alguns exemplos, e nós podemos tomar um hoje, que é o caso daquele cristão que vai para a igreja, que está sempre nas programações, de repente até tem algum cargo, ou ele fala lá na frente, ou ele canta, mas não vive a palavra. É sobre isso que Tiago está falando. Então Tiago fala, pode semelhante fé salvá-lo? Será que isso realmente é fé? Pode essa fé, essa pessoa que diz que tem fé, mas a vida dela continua uma bagunça, uma sujeira, do mesmo jeito de antes dele começar a dizer que tinha fé, ou que tem fé? Será que essa fé aí salva? Essa fé não salva, porque não é fé.
Mas a fé que salva é a fé genuína, aquela que há uma renúncia, uma transformação de vida. Porque Tiago também dá o exemplo, ele dá vários exemplos ali, ele é bem didático. Ele fala, por exemplo, da pessoa que entra na igreja com uma roupa humilde, uma roupa simples, parece um maltrapilho, e é mal visto pela igreja. Por outro lado, chega uma pessoa toda chique, com roupas chiques, anel de ouro, tal, e é muito bem visto, e as pessoas da igreja falam: vem cá, senta aqui nesse lugar de honra, preparamos esse lugar aqui para você. Resumindo, não há como dizer que crer em Cristo e continuar tendo uma vida da mesma forma, sem transformação, sem renúncia. E isso é muito visto por aí. Vemos muitos casos desses. Pessoas não querendo renunciar, não querendo matar a carne. Isso acontece, a gente vê o caso do homossexualismo. A pessoa diz: não, mas Jesus me ama do jeito que eu sou, então eu vou continuar nessas práticas. Não é bem assim, não. É claro que Jesus me ama, Jesus ama a mim, ama você, ama todos nós, independente do que nós façamos. Não há o que nós possamos fazer para que Deus nos ame mais, e não há o que nós possamos fazer para que Deus nos ame menos. Por mais que você peque, Ele continua te amando. Por mais que nós pequemos, Ele continua nos amando. Porém, se você é salvo, você vai praticar coisas novas. Você vai ter uma transformação de vida. A questão aqui que nós estamos tratando é a conclusão. Leia os capítulos 1 e 2 da carta de Tiago e você verá que não há contradição. No período, interessante que na Reforma houve uma discussão sobre a carta de Tiago. Teve um dos reformadores que dizia que essa carta talvez nem deveria estar entre o cânon, não deveria estar no livro sagrado. E isso muito me admira, porque realmente não há contradição na carta. E mais uma coisa que eu gostaria de deixar aqui para você é que se você percebe, sente que não está vivendo a palavra de Deus, voltemos para a palavra de Deus. Primeira carta de João 1,9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e Ele é o nosso advogado, e Ele nos purifica de todo mal, nos purifica de toda injustiça, e a partir daí somos novas criaturas e vamos viver uma vida de conformidade com a palavra de Deus. Graça e paz a todos.